Bom, gente, eu acabei de descobrir que eu falei um tempão aqui e acabou que a memória do celular esgotou, né? E eu falei à toa, mas faz parte, né? Aí eu tive que fazer uma parada e é, tirei tudo, né, do celular, tirei todos os vídeos do celular para poder aumentar a memória e gravar mais vídeos. Bom, recapitulando então, né? Uma das variáveis que a gente vai determinar é a quantidade de pratos que a coluna tem que ter para, partindo de uma carga inicial, a gente consiga chegar a uma determinada pureza. Para que partindo, né, de uma carga inicial, a gente consiga chegar à pureza pretendida. Além disso, o que nós vamos determinar? A composição teórica de cada um desses pratos, né? Como eu falei, na prática não é comum na indústria a gente ficar calculando a composição experimental, mas em determinadas situações nós vamos sim precisar. Uma dessas situações é a perda da eficiência da coluna. Então, quando o nosso valor experimental ele difere do teórico, como eu falei, isso significa que a coluna não está operando com 100% de eficiência. Então, a gente vai precisar determinar se esse problema é geral da coluna ou se é pontual, né, de um prato, ou ainda, né, de uma forma mais específica, se é um determinado ponto do prato. Pode ser um entupimento do borbulhador, por exemplo, em um único prato que está causando, né, está impedindo que o vapor passe, e isso, né, influencia diretamente na transferência de massa. Então, a gente precisa, para isso, né, para fazer essa avaliação, aí sim a gente vai ter que fazer um sistema de amostragem por pratos. E a gente vai comparar o experimental com o teórico e verificar se o problema acontece em todos os pratos ou acontece em um único prato ou, de uma forma mais específica, se ele está acontecendo em uma região do prato. Mas isso a gente vai ver em mais detalhes, né? Um pouco mais para frente. A princípio, o que nós vamos determinar, então, é a quantidade de colunas, que a quantidade de pratos que a coluna tem que ter, a composição teórica de cada um dos pratos e a posição do prato de alimentação. Isso também é uma variável. Isso também vai depender da volatilidade da mistura, né? Das características, das propriedades da mistura que a gente vai destilar e de quanto, né? Qual é a pureza que a gente pretende alcançar. Uma mistura, por exemplo, como benzeno-tolueno, né, que eu sempre falo, que é uma mistura que a volatilidade relativa, né, dos dois, do benzeno em relação ao tolueno, ela não varia muito no decorrer do processo. Isso porque ela não varia muito com a composição, né? Já uma mistura de etanol e água, por exemplo, a gente tem uma variação muito grande. Então, diferente da mistura de benzeno e tolueno, a gente tem, né, normalmente, a alimentação sendo feita numa posição mais mediana da coluna. No caso de uma mistura de metanol ou etanol e água, essa posição vai mais profundo da coluna, porque é uma mistura que apresenta uma volatilidade relativa mais alta e, além disso, essa volatilidade relativa varia muito com a composição. Então, são diferenciais que a gente tem, né, de acordo com a mistura, de acordo com o processo. Então, é uma variável também, é uma variável que a gente vai aprender como determina. Bom, então a gente já sabe que a princípio, né, a gente vai trabalhar com essas três, né, determinar essas três variáveis. Número de pratos, composição teórica dos pratos e posição do prato de alimentação. A princípio, que depois a gente vai ter outros parâmetros que nós vamos precisar determinar também. E como que a gente vai fazer isso, gente? Linhas de operação. Vamos lembrar aqui, na destilação flash, a gente trabalhava com o diagrama de equilíbrio, ou
né, a equação, né? Eu sempre vou estar falando de diagrama ou equação. O diagrama, ele representa graficamente as equações, né? Seja o diagrama de composição, ou seja de composições, seja o diagrama de temperatura por composição, ele representa o que a gente obtém por meio de equações. Então, são duas ferramentas distintas, né? Mas que a gente pode aplicar e que vão levar a resultados, né? Teóricos próximos, né, do nosso resultado real, a não ser que, né, como já falei, tem algum problema relacionado ao funcionamento ou ao projeto da coluna. Mas, lembrando então da destilação flash, né, vamos pensar, se a gente tinha um diagrama de equilíbrio e nesse diagrama de equilíbrio de composições, a gente tinha uma linha de referência e uma curva de equilíbrio. Curva essa, né, que a gente obtém a partir de dados de volatilidade relativa, né? Dependendo da volatilidade relativa, a gente vai obtendo pontos em X e Y e esses pontos vão dar origem à curva de equilíbrio. E esses dados de volatilidade relativa dependem de quê? Temperatura e pressão. Então, a gente já tem, né, um diagrama que está de acordo, né, com a pressão do sistema. O mais comum é a gente ter os diagramas 1 ATM, né, que é a pressão muito comum, pressão atmosférica de operação das colunas. Então, se a gente tem esses dados, né, ou se a gente tem esse diagrama de composições, na destilação flash, como se tratava de um processo simples, né, a gente não tinha retorno, era um processo embatelada, né? Então a gente tinha uma linha de operação, né? Que a gente construía a partir de uma equação que nós deduzimos que era a função da fração molar do componente mais volátil na carga inicial e função da fração molar vaporizada. Se vocês recordarem, né? Pegar as notações de aula, vocês vão ver que a linha de operação era exatamente isso. Aqui a gente também vai trabalhar com o diagrama de equilíbrio, porque, vamos pensar, a mistura é a mesma, né? Vamos supor que a gente tem a mesma mistura de benzeno e tolueno, só que ao invés de separá-la por destilação flash, a gente vai separar uma coluna de retificação. Então, a mistura é a mesma, então os dados de volatilidade são os mesmos, e se a pressão da coluna é atmosférica, o diagrama de equilíbrio que nós vamos utilizar é o mesmo. Então, o que vai mudar? As características do processo. O que a gente vai precisar inserir naquele diagrama de equilíbrio, né? Que contém aquela curva de equilíbrio que é o que interessa para a gente. Linha de operação também. Só que aqui, no caso, não vai ser mais uma linha de operação. Vão ser 3. E é por isso, né? Agora cheguei naquele ponto, né? Que eu comecei lá, né? Lá no inicinho da aula. Por isso que a gente divide a coluna em 3 seções diferentes. Cada seção, né, o balanço aplicado, né, cada uma dessas seções vai dar origem a uma linha de operação. Então, no final, nós vamos ter 3 linhas de operação e vamos trabalhar no diagrama de equilíbrio com essas 3 linhas de operação. A associação do diagrama com essas 3 linhas vai fornecer para a gente todos esses parâmetros que a gente está buscando. Número de pratos, composição teórica de cada prato e a posição ótima do prato de alimentação. Então, todos esses parâmetros nós vamos conseguir, né, avaliar por meio do diagrama e por meio das 3 linhas de operação. Então, a partir, né, de agora, a gente vai começar a trabalhar com balanço de massa, porque o que vai dar origem a essas linhas é o balanço de massa em cada uma das seções. Então, a gente vai começar a trabalhar com os balanços de massa. Mas, antes de trabalhar com o balanço de massa, eu queria só mostrar para vocês esses slides também. Eu vou colocar lá no Stoa. Então, o que a gente tem aqui? Eu coloquei três links, gente. Mas, como eu falei, tem muitos outros, né? Sejam curiosos, né? Busquem outros.